Bom dia, caiu a live, voltei, vamos lá. Então, como eu tava falando, vou introduzir, né, porque essa live vai para um espaço que algumas pessoas já sabem, eu contei essa novidade ontem. Então, as nossas lives serão disponibilizadas, as 40 aulas, para que você possa assisti-las completas ou assistir quantas vezes você quiser. Hoje eu quero falar sobre uma teoria, que é a teoria dos espelhos. E ontem eu estava assistindo a um vídeo da Beth Russo, e aí eu comentei com o João, meu marido, que eu estava muito conectada com ela e que eu estava assistindo todos os vídeos que ela tem no YouTube. E aí eu falei, nossa, eu gosto tanto dela, do jeito que ela fala, ela traz uma alegria pros vídeos, ela traz assim uma energia boa, que esse conteúdo que ela fala, muitas vezes já é falado por várias pessoas, mas ela traz toda uma diferenciação. E eu gosto muito do jeito que ela ensina. E aí, ele me disse o seguinte: tudo aquilo que você vê nela está cheio em você. E aí eu ri e brinquei, né? Porque é algo que eu falo muito para as pessoas, eu falo para os meus mentorados, eu falo isso para os meus clientes. Tudo aquilo que você vê e que você admira, muitas vezes está repleta em você. Tudo aquilo que você vê e que você repele, que você não aprova, que você não gosta, também está repleto em você. E essa é a teoria dos espelhos. A teoria do espelho ela é muito simples. Tudo aquilo que eu vejo no outro está repleto em mim. Eu gostando disso ou não. Uma técnica de autoconhecimento que eu aplico muito é: cite 3 pessoas que você admira muito e coloque no nome, na frente do nome dessas pessoas porque você as admira, a característica principal que faz com que você admire essas pessoas. E a característica principal, uma ou duas, eu te garanto que elas estão presentes em você em menor ou maior grau. Talvez você ainda não seja assim como essas pessoas, mas essa característica é um valor para você, é algo importante para você. E que eu te dou o caminho de que está dentro de você. Então tudo aquilo que você admira no outro está em você. Porém, essa teoria também é válida para o contrário. Tudo aquilo que te incomoda muito, tudo aquilo que você não gosta, tudo aquilo que não faz sentido para você, também está em você. Também está presente em você. E é muito engraçado que muitas vezes nós não nos damos conta em relação a isso. Tudo aquilo que nós vemos no outro e que nos incomoda é porque em nós está em excesso ou está em falta. Se a organização exagerada do seu companheiro ou da sua companheira é um motivo de briga no relacionamento que vocês têm, é porque essa característica talvez esteja em falta em você. E o universo, ele é muito sábio. Como eu sempre digo nas nossas aulas, nós estamos aqui não é para pagar boleto e para tentar emagrecer. Nós estamos aqui para evoluir, simplesmente para isso. Nós estamos aqui para sairmos melhor dessa existência do que nós entramos. É simples, mas não é fácil entender que os problemas, que as coisas, que os desafios, eles se apresentam diante de você para te fazer evoluir em determinada área, em determinado aspecto. Então, tudo aquilo que eu vejo no outro, e principalmente nas pessoas que eu mais convivo, seja com o parceiro ou a parceira, filhos, filha, os nossos pais, os nossos colaboradores, são instrumentos e oportunidades para que a gente possa evoluir. Mas a gente precisa olhar com essa sabedoria e com essa maturidade. A Dara, o atraso do meu colaborador me incomoda. Como assim isso é algo para me ensinar? Pois é,
Talvez em alguma esfera que você não consiga observar a olho nu, você esteja atrasando os seus compromissos. Talvez o atraso que te incomoda está mostrando para você aquela área da tua vida e que você está há muito tempo para começar algo e não começa. Isso também é atraso. Isso também é uma forma de você olhar para uma... Nossa vida é muito sistêmica, tá, gente? O que é sistêmica? É como se fosse uma teia de uma aranha. Uma teia de uma aranha, ela não é regular, ela não cresce só para um lado, ela cresce para todos os outros. E é um desenho muito bonito se a gente observar, né? Procura aí no Google depois dessa live o desenho de uma teia de aranha. Ela vai crescendo para todos os lados ao mesmo tempo. Assim é a nossa vida. Então, por mais que você passe muito mais horas do seu dia trabalhando, outras áreas também demandam da sua atenção. E às vezes aquele atraso que te incomoda demonstra para você uma outra área em que você não está olhando, em que você está atrasando. Eu vejo muitas vezes, pessoas que estão extremamente comprometidas com o trabalho e que são muito comprometidas, muito focadas naquilo e que muitas vezes se atrasam se incomodam com o atraso dos seus colaboradores. Adara, como que faz? Essas pessoas, elas não cumprem horário, o que está acontecendo? Você diz que o exemplo é a melhor forma de liderar, mas eu não atraso no trabalho. E aí eu sempre pergunto, você atrasa no dentista? Você atrasa na manicure? Você atrasa no médico? Ah, às vezes sim. Às vezes é porque eu trabalho tanto que às vezes eu não consigo não atrasar. Eu chego sempre uns minutinhos a mais no dentista ou em qualquer outro horário marcado que não seja relacionado ao trabalho. Percebe? Percebe como o atraso que te incomoda demonstra em você também um comportamento parecido? Às vezes a gente acha que o nosso tempo é mais importante do que o tempo das pessoas. Então, se você não admite que as pessoas atrasem com você, comece a perceber o quanto você está atrasando em outros compromissos e que talvez você não esteja valorizando o tempo do outro como você valoriza o seu tempo. Isso é a teoria dos espelhos. A nossa habilidade é muito mais fácil de enxergar os defeitos no outro. É muito mais fácil enxergar as qualidades, muitas vezes, dependendo do nível da sua autoestima, é muito mais fácil você elogiar, é muito mais fácil você colocar as pessoas em um pedestal do que reconhecer em você as suas próprias qualidades. Às vezes para você é muito fácil admirar, às vezes é muito fácil elogiar, às vezes é muito fácil olhar para o outro e falar, nossa, como fulana, como fulano são foda pra caramba. Mas e sobre você? Se eu te pedisse para fazer uma lista com os seus 10 maiores, as suas 10 maiores qualidades ou virtudes, você faria essa lista muito rápido ou demoraria? Qual das listas você faria mais rápido? Os seus 10 defeitos ou as suas 10 maiores qualidades? E eu sempre penso que a liderança, independente da área que você atue, independente de quantas pessoas você lidere, a liderança ela é uma missão, precisa ser enfrentada como uma missão, mas principalmente pelo fato de que a liderança ela é desafiadora porque você está o tempo todo diante dos seus próprios defeitos. A melhor forma de liderar sempre será o nosso exemplo. Mas muitas vezes nós nos demos conta de que os exemplos que nós estamos dando não são tão positivos quanto nós gostaríamos. Já parou para pensar nisso? Pois é. Às vezes, os exemplos que a gente dá não são tão positivos quanto nós gostaríamos. E isso é uma maneira muito simplista e muito desafiadora
de olhar para os nossos próprios defeitos e perceber que nós não somos tão perfeitos assim quanto nós gostaríamos. Exigimos do outro uma perfeição, exigimos do outro algo e que nós muitas vezes não damos conta de entregar. E às vezes a liderança ela se apresenta como um exercício de humildade também. Precisamos ser humildes para reconhecer as nossas próprias falhas para que a gente possa ter habilidades de transformar. O primeiro passo da transformação é a clareza. Eu não posso me transformar, eu não posso transformar um defeito em virtude se eu ainda não tenho clareza daquele defeito que eu tenho. Então, por isso que eu convido vocês a utilizar a partir de hoje essa técnica dos espelhos. A técnica do espelho é observar de uma forma consciente tudo aquilo que me incomoda no outro, para que eu possa me perguntar em qual área, em qual momento eu fui ou sou daquele jeito. Né? Eu comentei aqui do atraso. Se eu me incomodo demais com atraso, em que momento da minha vida eu também estou me atrasando? Seja com os outros ou até comigo mesma. Eu acho que antes das ferramentas de autoconhecimento, hoje o autoconhecimento ele é muito mais acessível para todos nós. Se você quiser, né, ter acesso à ferramenta de autoconhecimento, é só você ir no YouTube de uma forma gratuita, muito fácil, você tem acesso a milhares. E às vezes a gente não consegue lidar, inclusive, com o excesso de alternativas, de possibilidades que a gente tem a respeito desse assunto. É cada um falando uma coisa, é uma bagunça sem fim. Mas eu quero que você perceba, eu quero que você olhe para essa ferramenta que eu acho que foi colocada por Deus dentro dos nossos corações e da nossa vida, antes mesmo dessa democratização das ferramentas de autoconhecimento. A ferramenta do espelho é aquela que nos faz de olhar para aquela característica que a gente detesta em nós mesmos, que muitas vezes se apresenta no seu marido, nos seus filhos, na sua mãe, no seu pai. São sempre nas pessoas mais próximas. Parece que com as pessoas mais próximas nós temos a permissão inconsciente de nos irritar. Você não se irrita com aquela pessoa que você precisa ser mais polida, né? Aquela pessoa que tem determinada autoridade, você não se irrita com ela ou não demonstra a sua irritação. Você pode até se irritar, mas você não demonstra. Mas parece que com as pessoas mais próximas, nossos pais, os nossos filhos, o nosso marido, nossa esposa, a gente tem uma permissão inconsciente para poder esbravejar, para poder falar aquilo que a gente pensa. Então pensa agora quais são as pessoas que você mais se irrita ultimamente. E a pergunta é, gente, eu falei sobre emoção ontem. Emoção vazia, ela não te serve de nada. Tá irritadinho, tá com raiva, tá triste, tá bravo com alguém? Você precisa utilizar isso de alguma forma útil na tua vida. E a primeira coisa é se fazer essa pergunta. Por que que eu estou sentindo determinada emoção? Quando você se responde essa pergunta, bom, tô com raiva, tô brava, tô triste, tô extremamente eufórica com determinada pessoa, mas a pergunta precisa ser feita, por quê? Por que que eu tô irritada? Por que que eu tô triste com isso? Se você não se faz essa pergunta, a sua emoção ela é inútil. Vai continuar se irritando todos os dias, vai continuar ficando brava todos os dias. À toa. Porque se você não encontrar o caminho que aciona o gatilho para aquela emoção, você não tem nenhuma autoridade para poder neutralizar essa emoção ou utilizá-la a teu favor. Então, tá na hora de pegar essa raiva que você sente e se perguntar por que você está sentindo determinado sentimento. Parece simples, né? E é simples, mas não é fácil. É muito mais fácil esbravejar, é muito mais fácil xingar, é muito mais fácil brigar no trânsito, é muito mais fácil perder a paciência, é muito mais fácil falar aquilo que vem na tua mente. É mais fácil. O difícil é ponderar o que essa emoção está me trazendo. Porque essa pessoa específica me irrita tanto. E a resposta
muitas vezes está num lado que você não quer ver. Talvez você nem queira ver essa resposta. A pessoa te traz um comportamento que você também tem, ou que você gostaria de ter. A desorganização do outro talvez demonstre em você uma organização patológica. Às vezes você tem uma mania de organização que não é normal. Tava falando com uma amiga semana passada, almoçando com ela, e ela falou que ela se irrita. A gente sempre conversa sobre isso, e ela fala que o grau de desorganização do filho dela é acima da média e ela não consegue suportar. E aí, nessa última conversa que nós temos, ela tomou consciência de que, na verdade, o nível de organização que ela tem é muito elevado e que está beirando a um toque. E que ela precisa olhar para isso de alguma forma terapêutica para poder curar isso. Porque senão ela está destruindo o relacionamento que ela tem com o filho dela. Percebe? Nada é com o outro, tudo é sobre mim. Porque quando eu tenho essa percepção da vida, eu me coloco em evolução. Se eu tô aqui para evoluir mesmo, se eu tô aqui para me tornar melhor do que aquilo que eu sou, eu preciso olhar para os meus desafios como oportunidades de evolução. Mas é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil culpar o outro, é muito mais fácil apontar responsáveis, quando na verdade a única responsável aqui sou eu, é você. Por isso que essa técnica, ela funciona tanto. Então eu aplico muito ela nas consultorias de liderança. Sempre apliquei, mas hoje ela tem um sentido diferente, porque a gente sempre gosta de falar e a gente escuta isso em vários lugares, que a liderança ela é através do exemplo. Ó, que lindo, que frase de efeito mais maravilhosa, legal. Só que às vezes a gente não tem capacidade de observar a nossa vida, que é sistêmica. Lembra a teia de aranha? A teia de aranha ela não se aplica para um lado só, ela se aplica para todos os lados. Então ela é sistêmica, assim como nós. Então a teia de aranha ela é sistêmica, assim como a nossa vida. E às vezes nós não temos capacidade de sozinhos ou sozinhas observar o momento, o ponto, a situação, a área da minha vida em que eu não estou sendo um bom exemplo. E você precisa ter humildade para assumir que você não vai ser um bom exemplo em todas as áreas. Quando você assume isso, você respira de uma forma mais aliviada. Porque se eu tô aqui para evoluir, não faz sentido que você seja um pouco um mau exemplo em determinada área. Porque se eu for bom em tudo, perfeito em tudo, um bom exemplo em tudo na minha vida, eu tô aqui para quê? Eu vou conseguir evoluir em quê? Nós mulheres temos essa armadilha. Nós queremos ser boas profissionalmente, nós queremos ser uma empresária incrível, nós queremos ser X, Y, Z, uma mulher maravilhosa, uma mulher esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, ter um corpo perfeito, ter tudo. Não estou dizendo que você não possa isso, mas eu estou dizendo que isso funciona de uma forma sistêmica. Você vai crescendo aos poucos em todas essas áreas. Se você for perfeita em tudo, você perde o sentido da vida, você perde o sentido de evolução. E você não é perfeita. Então olha para suas imperfeições como grandes e potentes oportunidades de aperfeiçoamento. Nós não caminhamos para a perfeição, nós caminhamos sob aperfeiçoamento. Eu não sou boa aqui, eu melhoro. E aí eu finalizo tudo aquilo que eu começo aqui, né, nas nossas aulas. Então, então se eu não sou perfeita, em qual área da minha vida eu preciso melhorar? Naquilo que mais te irrita nas pessoas. O que está te irritando? O que as pessoas fazem e que te faz perder a paciência? É o descompromisso delas? É a falta de comprometimento? É a falta de organização? É a falta de pontualidade? Legal. Então, olha na tua vida onde esses pontos de irritação se apresentam para você.
E também utilizem a técnica do espelho de uma forma amorosa para vocês. Quem são as pessoas que você mais admira? Quem são as pessoas que você mais olha e sente prazer? Quais são as pessoas que você mais gosta de acompanhar? Quem são as pessoas que te trazem algo bom? Quais são as características dessas pessoas que estão presentes nelas que mais ressoam aí dentro? O que você admira naquela pessoa que você gosta tanto de acompanhar? Pois é, essas características também estão presentes em você. E elas apontam em você os caminhos do aperfeiçoamento. Eu admiro a forma que aquela pessoa se comunica. Eu admiro a forma como aquela pessoa se porta, a elegância que ela tem. Eu admiro a organização, eu admiro a disciplina de determinada pessoa. Pois é, se você admira nessa pessoa é porque são valores que são importantes para você. E se você admira, por exemplo, a disciplina de alguém, e talvez hoje você não seja tão disciplinado assim como você gostaria, bingo, é esse caminho que você precisa seguir no caminho do aperfeiçoamento. Bom, eu não sou tão disciplinada quanto eu gostaria, mas o que eu posso fazer hoje para me tornar um pouquinho mais disciplinada? E aí, é esse caminho que vai fazer valer a pena. E aí eu ligo com uma outra coisa que eu falei esses dias, e eu já falo várias vezes, eu já falo isso há anos, que é a questão do atarefada versus produtiva. Você vive atarefada, fazendo coisas, mil coisas ao mesmo tempo você faz. Você faz 1000 coisas e nunca se sente cheia. Você vive correndo, a tua vida é uma correria. E nem por isso você se sente plena. E nem por isso você se sente satisfeita. Você corre o dia inteiro e no final do dia não vem a satisfação, mas vem uma exaustão. Talvez porque você esteja correndo para lugares que não fazem o mínimo de sentido para você. Então o exercício é: olhe para as características que fazem sentido para você e corra nesta direção. Se o sentido para você é deixar um legado de transformação na vida das pessoas, e você admira pessoas que fazem isso, é porque é esse caminho que você precisa correr. Talvez você precisa colocar mais energia nisso. A arrogância e a soberba me irritam. Então vamos olhar para o lado contrário? O que é o contrário da soberba? O que é o contrário da arrogância? A humildade, talvez? A simplicidade? Isso faz muito sentido para você. Isso é um valor muito importante para você. Então talvez quando o outro te irrita nessas características, pegue o valor contrário e se pergunte: será que eu estou construindo na minha vida humildade e simplicidade? Porque talvez para o teu parâmetro não esteja, e é por isso que está te irritando tanto. Porque quando o outro talvez faz coisas que te irritam, é como se ele estivesse tirando pedacinhos do seu valor e da sua virtude. E o caminho para isso é você fortalecer a sua própria virtude. Então, se a soberba e a arrogância te irritam tanto, fortaleça a sua humildade, fortaleça a sua simplicidade, para que isso seja uma fortaleza tão grande que o comportamento do outro não possa de nenhuma forma te fazer duvidar daquilo que você é. Faz sentido? Eu espero que sim. Então é tudo muito... Lembra sempre dessa teia de aranha que eu trouxe para vocês. A aranha, ela não constrói um caminho em linha reta. Ela não caminha em linha reta, senão ela só faria um ponto. Não, mas ela constrói uma teia. Ela constrói algo para poder capturar os insetos menores do que ela, para que depois, de uma forma muito calma, ela possa vir e saborear esse alimento que a teia que ela construiu proporcionou para ela. Nós também somos aranhas. Nós também nos comunicamos... Gente, e a teia, ela tem um simbolismo muito maior do que isso.
ela tem esse simbolismo de que nós caminhamos nas nossas áreas da vida ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você se torna uma excelente profissional, uma profissional incrível, uma profissional capacitada, comprometida, esse comprometimento também vai aparecer na sua família. Quanto mais responsável na sua área profissional você se torna, mais responsável na sua área pessoal também. Nada é neutro. Não tem como eu me tornar mais disciplinada na minha saúde e não me tornar mais disciplinada também no meu trabalho. Faz sentido? Então, observem a vida de vocês. Mas é que nesse momento eu tô me dedicando muito mais ao meu trabalho, tô deixando a minha família de lado. Será mesmo? Será que enquanto você se desenvolve no teu trabalho, você também não está se tornando uma esposa melhor, uma filha melhor? Talvez você esteja dando mais prioridade para algumas pessoas. Nós crescemos em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. É que talvez aí na tua expectativa não seja da forma como você gostaria. Mas quanto melhor empresário eu me torno, uma filha melhor eu também me vejo. Uma esposa melhor também. Talvez o tempo que eu gostaria de ser esposa não seja aquilo que eu não seja de acordo com a minha expectativa. Talvez é relacionada a tempo, não intensidade. Lembra aquela frase? Não importa o tempo que as coisas duram, mas a intensidade que elas são. Então, se você tem muito menos tempo para ser família do que você gostaria, aproveita colocar nesses momentos, mais intensidade. Eu queria passar mais tempo com os meus filhos. Incrível. Mas e nas horas que você pode passar com eles? Você tá no celular ou tá pensando em algo que não tem nada a ver com aquilo? Não é de tempo que você precisa com eles. Você precisa de intensidade. Talvez você não precise de mais horas para você trabalhar. Talvez você precisa colocar mais foco e intensidade nas horas que você está trabalhando. Gente, faz sentido? Que maravilha de live, que delícia tá aqui. Então, é sobre isso. A gente tem muita dificuldade. Sabe, no meu carro anterior, e foi um dos motivos que a gente queria tanto trocar ele tinha uma coluna muito grande que se apresentava como um ponto cego. E um dia eu tava saindo de uma academia e eu não vi que tava vindo uma pessoa. Não aconteceu nada, graças a Deus, eu vi a tempo, mas eu não conseguia ver a pessoa. Então eu poderia ter causado um acidente por conta daquele ponto cego. Você deve também ter um ponto cego no teu carro, então observa ele, presta atenção nele, identifica o ponto cego do carro que você tem. Todo carro acho que tem um ponto cego, eu não sei muito sobre isso, mas enfim. Só para trazer um exemplo. Então, o nosso ponto cego, nós temos um ponto cego muito grande a respeito sobre nós. É a mesma coisa para nós. Nós temos muito mais facilidade de observar os defeitos dos outros. Por mais que você não fale dos outros, nós julgamos de uma forma inconsciente muito rápida. Muito rápida a gente julga o outro. Julga como o outro deveria ser, como o outro deveria se portar, como o outro deveria se vestir. É uma maravilha, né? A gente é assim. E por que a gente não tem essa aptidão para observar os nossos próprios defeitos? Se a gente tivesse tanta aptidão para observar os nossos defeitos como nós temos para observar os defeitos do outro, eu tenho certeza que a gente já estaria muito mais longe na nossa caminhada de evolução. Então a teoria dos espelhos serve para isso. Por mais que te incomode, olhe para o outro e identifique qual característica do outro está apontando para dentro de você uma característica que você não gostaria de ver. E é assim. E eu me despeço com essa provocação para o dia de hoje de você. É fácil olhar o defeito do outro, né? Então aproveita essa característica que você tem, que eu tenho, essa facilidade que a gente tem de observar o outro e traz para si, utilizando essa técnica do espelho. O que me irrita no outro?
Talvez você se irrite com uma desorganização que você também tem essa desorganização com outras pessoas que não são tão importantes assim pra você. Por que que eu falo? Eu sempre, e isso eu observava pra mim, tá? Eu não gosto de atraso, eu prezo pela pontualidade no meu trabalho. Mas eu, bem bonitinha, vivia atrasando com a minha personal. Eu, bem bonitinha, vivia atrasando em dentista, em médico. Por quê? Porque isso não me traz um ganho financeiro? Por que que eu atraso com essas pessoas? Eu não gosto que atrasem comigo, eu não atraso nos meus compromissos de trabalho e adorava dizer isso. Mas em outras coisas que não me trariam um ganho imediato, eu atrasava. É porque eu tô trabalhando muito, né? Por isso que eu atrasei. Então, será que eu acho que o meu tempo é mais importante do que o tempo dos outros? Então foi uma coisa que eu precisei olhar. O atraso do outro me incomoda porque estava me mostrando que em outras áreas da minha vida eu também estava atrasando. Eu não sou nenhum alecrim dourado do campo não, meu povo. Nem eu e nem você. Então sejamos mais maduros para poder enxergar os nossos próprios defeitos. Porque se a liderança ela é feita através do exemplo, talvez você não esteja dando um exemplo tão bom quanto você gostaria. E assim eu me despeço. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. E nós nos encontramos amanhã, às 7h45. Fiquem com Deus.